que foi? Vazaram as mensagens do gabinete de Alexandre de Moraes. Vamos ele comentando sobre aquelas mensagens lá atrás, né? Dos assessores, etc e tal. Bora ver. Sim, aqui. Vamos lá. Só lembrando, pausa aqui. O que aconteceu? Vazaram mensagens de um assessor do Alexandre de Moraes pedindo relatórios para um órgão que é responsável por fazer relatórios e direcionando o relatório para Rodrigo Constantino e outros. E depois do relatório feito, ele ainda redireciona o pedido para que haja mais elementos. E depois do relatório que voltou, aí ele dá uma sentença com base nesse relatório. Tá? Sim. Mas, Arthur, tecnicamente, isso é ilegal? Não é ilegal. Mas é eticamente questionável um juiz que vai dar uma sentença direcionar a feitura de um relatório, certo? Em Greenwald, que é quem está encabeçando esses vazamentos, ele em parceria com a Folha, também conhecida como Falha de São Paulo. Ah, é porque ela é de direita, né, meu? Os vazamentos de ontem... Deixa eu acelerar um pouquinho isso, né? São os primeiros de uma série. E que ele está comparando, aliás, de maneira... Vamos lá, calma, gordão. Calma. Traz a insulina do gordão que ele tá nervoso. Que ele tá tentando de alguma maneira comparar com a Vaza Jato, que foi o que revelou que o Sérgio Moro era um juiz corrupto. Não é verdade. Pausa. Pausa. Em nenhum momento houve nenhum tipo de evidência sequer de que o Sérgio Moro era um juiz corrupto. O que se fez foi, para manobrar a justiça, eles basicamente pegaram troca de mensagens do Moro com o procurador, o que é algo absolutamente normal, tanto que nos Estados Unidos, se você pega, por exemplo, a sala do procurador, ela fica do lado da sala do juiz, tá? E eles inventaram que essas mensagens poderiam ter abuso de poder ali e direcionamento de sentença, lembrando que você não tem como afirmar que aquelas mensagens eram aquelas mesmas, porque o Telegram, ele tinha uma ferramenta onde você poderia editar a mensagem para sempre. Não é igual no WhatsApp que hoje você edita, mas você tem um tempo para editar. O Telegram, você poderia entrar no Telegram e mudar a mensagem a qualquer tempo. E lembrando, o hacker que invadiu, ele não invadiu o celular do Sérgio Moro, ele não invadiu o celular do Deltan Dallagnol, ele invadiu a central do Telegram e na central do Telegram ele puxou as mensagens. Ou seja, quem garante que ele, ao invadir a central do Telegram, não mudou o teor das mensagens? Ninguém garante. Ninguém garante. Vamos lá. E que agia em conluio com a promotoria lá e tal, que fez todo aquele caso para prender um candidato e depois virar ministro da Justiça do outro, um dos maiores escândalos da história desse país. Nossa. O Glenn Greenwald, bem como os bolsonaristas, estão fazendo de tudo para dizer: essa é a vaza-jato do Xandão. E se vocês inocentaram o Lula, logo, se o juiz era corrupto no caso do Lula... Logo, o juiz é corrupto no caso do Bolsonaro. Então, não só equiparando o caso da Vaza Jato com esses vazamentos de agora, mas também querendo dizer que, tipo assim, juiz corrupto inocentou o presidente, o ex-presidente, Bolsonaro e Lula estão na mesma. Pausa aqui. Não tem nada a ver, mesmo porque o Bolsonaro não foi julgado por nada. Não foi julgado por nada. O que está se discutindo é se o inquérito tal das fake news, que o Alexandre de Moraes é relator, esse inquérito partiu do Toffoli, tá? Ministro petista, beleza? Esse inquérito partiu do Toffoli e o Alexandre de Moraes é o relator. Eles estão discutindo se houve abuso de autoridade ou não na relatoria do inquérito das fake news, que inclusive cerceou a liberdade de expressão de um cara, por exemplo, como Monark. Entendeu agora ou não? Vai lá. Querendo apagar tudo que o Bolsonaro fez pra falar, não foi tão justo assim esse julgamento, né? Pois é. Você vê como esses caras, eles se viajam. Muito... Qual o julgamento? Por isso que eles não aceitam um debate. Se eu tô ali no podcast e falo assim, beleza, qual o julgamento? Qual o julgamento? Qual o julgamento do Bolsonaro? Da inelegibilidade, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mesmo porque o Bolsonaro foi condenado em dois assuntos diferentes, tá? Um deles é a reunião ministerial, não tem nada a ver com isso. Então, vocês estão viajando. Vai lá. Acontece o seguinte, então o Glenn Greenwald teve acesso, ainda não se sabe como, se especula se isso foi algum tipo de vazamento ilegal, compartilhamento de provas aí de maneira ilegal,
Mas ele começou essa série de matérias que deve sair. E nas primeiras matérias mostra que o Xandão estaria conversando com alguns dos seus subordinados, outros juízes ali. Porque o Xandão, pra quem não sabe, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. E também é um membro do superior... Tribunal Eleitoral. Pausa. Ô, cara, você se confundiu todo. Ele é membro do Supremo Tribunal Federal e foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Cara, assim, você joga 2 siglas pro cara, o cara já não consegue entender. Que eu duvido que você saiba a diferença de um para outro. Né? Eu duvido que você saiba. Né? Mas vamos lá, vamos continuar. TSE, Tribunal Superior Eleitoral. A atuação dele no TSE, diferente do Sérgio Moro, que era um juiz da vara lá de Curitiba, lá, a atuação do Xandão no TSE, de acordo com o meu entendimento da leitura que eu vou fazer aqui, do entendimento ela dele. É uma atuação mais ativa, de investigação mesmo. Pausa. Vamos lá, meu querido. O Sérgio Moro era um juiz de primeira instância numa vara de Curitiba. O juiz de primeira instância, ele tem como prerrogativa autorizar, por exemplo, grampos telefônicos, operações policiais. Ele tem ou não ele tem a possibilidade de autorizar ou não o Ministério Público produzir provas ou não. Então, não tem nada a ver com o que você está falando. Só que existe mais um problema na sua fala, que é o seguinte: se o Sérgio Moro é um juiz corrupto, vamos pôr que ele é um corrupto, o Sérgio Moro não presta, e todos os outros juízes de todas as outras instâncias, inclusive colegiados, que decidiram aumentar a pena dada pelo Sérgio Moro. Então não faz sentido o que você está falando. O problema no caso do Alexandre de Moraes, como ele como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e relator do inquérito das fake news, é que ele se coloca muitas vezes no papel de vítima. Então, vamos supor que alguém, sei lá, quer cometer um atentado contra a vida dele. Isso, ele é vítima. Ele se coloca como o investigador, então é quem vai lá e manda investigar, e se coloca também como o cara que vai julgar. Então, isso não existe. Isso não existe. Não existe previsão legal para que uma pessoa seja vítima, para que essa mesma pessoa seja o investigador, e para que essa mesma pessoa que foi vítima e investigador seja o juiz. Isso não existe previsão legal. Entendeu? É isso que se discute. Vai lá. Ele não precisa, receber acusações, denúncia, tal, e só julgar. Ele pode fazer um trabalho mais ativo, investigativo. E isso, muitas das pessoas também não estão ligadas e estão, de alguma maneira, dizendo que ele estava errado em fazer algumas das paradas que ele fez. Inclusive... Por isso que ele virou um alvo tão grande da extrema-direita, pensando em todo esse processo, né, das bizarrices que o Bolsonaro fez, 8 de janeiro, e como ele tá bem... decisivo ali em cima das paradas. Pausa. Outra coisa também, cara, vocês estão viajando. Vamos lá, eu vou explicar pra vocês por que ele se tornou um alvo. Em primeiro lugar, o seguinte: quem era o alvo do Bolsonaro em primeiro lugar? Vamos lá, por que o Alexandre de Moraes se tornou um alvo? O alvo do bolsonarismo antes era o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Se você pegar os tweets do Carlos Bolsonaro, que é quem direciona a militância bolsonarista, até o Flávio ser pego na rachadinha, você vai ver que era só porrada no Gilmar Mendes e no Toffoli. O que aconteceu? Pegaram o caso das rachadinhas. O Flávio Bolsonaro pediu foro privilegiado, que falou que não ia pedir, foi pro STF. Indo para o STF, caiu na mão de quem? Do Gilmar Mendes. Então o Gilmar Mendes já não pode mais ser alvo. Agora ele é amigo. Tanto que o Bolsonaro está apoiando o irmão do Gilmar Mendes para uma prefeitura no Goiás, se não me engano. Tá? Então... beleza. Aí o Toffoli se tornou presidente do STF no meio da gestão Bolsonaro. Aí o Bolsonaro foi tomar não foi o café da manhã não, ele foi jantar na casa do Toffoli, que um paparazzi pegou a foto dele se cumprimentando na porta da casa, e ele fez um acordo com o Toffoli. O acordo permitiu que ele se livrasse do impeachment e das investigações em relação às condutas da sua família. Em troca, ele colocou o Cássio Nunes e colocou como é que chama? O André Mendonça, que era assessor do Dias Toffoli. Entendeu? Então foi isso que aconteceu. Aí, bom, o Bolsonaro não precisa de um alvo. Vai no Alexandre de Moraes, velho. Que é quem tá encabeçando o inquérito da fake news, que
o André Mendonça era a favor e foi indicado pro Bolsonaro no STF. Você entendeu o jogo? Eu sei que sua cabecinha, ela entende, você fala, é comunismo, é revolução, mas abre um pouco a mente pra isso. Vai lá. Inclusive, eu queria ler aqui uma série de tweets feitas a respeito do caso por um professor, advogado criminalista, doutor em Direito Penal pela USP, e hoje ele dá aula na universidade, numa universidade do Rio de Janeiro, na UERJ. Ele é advogado criminalista e doutor em Direito Penal. Porque muito do que você vai ler hoje são os opiniões de Moraes, tá? Cara, tá com audiência. Só que ele fala da seguinte maneira. Por causa do outro cara, né? Ninguém reclama. É uma irregularidade, mas não é o ato ilícito. O que o Moro fez, estão querendo colocar na mesma proporção, no mesmo nível ali. Era de fato ter recomendado provas e recomendado testemunhas para quem tá. Imagina que legal, você tá querendo passar por um processo, por um julgamento aí, eu que tenho passado por alguns ultimamente. Pausa aí. Tá te acusando... Inclusive um nosso, hein? Inclusive o nosso. Não sei se você. Aliás, eu não falei disso. É verdade, você. Cara, eu não falei disso. Gente, desculpa. Eu preciso informar você da live. Como que eu esqueci isso? Uma excelente notícia. O primeiro a se ferrar por conta de acusações foi o Boca Aberta. O Boca Aberta tomou uma condenação. Ele vai ter que me pedir desculpa, vai ter que me indenizar por ele ter falado que eu cometi crime lá na Ucrânia, etc, etc. E aí o cara foi tão burro. Mas deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu vou achar que você publicou no... Não, mas tem uma... Aqui, ó, achei. Aí, ó, ele foi condenado. A justiça falou assim, você está condenado. Sabe o que ele fez, o inteligente? Põe na tela aí o que eu te mandei. Depois da condenação, ele soltou um vídeo de qualquer assunto. Aí alguém foi lá e comentou, em qual rede você vai pedir desculpas ao Arthur Moledoval que a justiça mandou você fazer? Estou ansioso. Aí o inteligente falou, vou peitar a justiça. Ele falou assim, quem tem que pedir desculpas e perdão ao povo é o estuprador de ucranianas que deveria estar na cadeia, esse vagabundo. Que presente. Obrigado, Boca Aberta. Continue fazendo esse monte de merda, tá? Porque você vai ser pedagógico. Que eu tive audiência e faltou na audiência... Quem? Cauê Moura! Então se prepare, Cauê. Você também me chamou. Quer ver outros galãs feios? Cara, é tanta gente aqui, ó. Deixa eu ver. Vocês querem ver a listinha? Calma aí. Cadê aqui, ó? Como é que tá? Tá com processos, né, cara? Calma aí na letra P. Olha só, vamos ver quem tem aqui, ó. Quem já tá sendo... Boca Aberta. Quem mais aqui? Boulos, Cauê Moura, Gaiofato, Gustavo Gayer, Professor Túlio, Mídia Ninja, Rousseff, Galãs Feios, Leonardo Rossato, Diário do Centro no Mundo, Janoninho, Oreste, Renato Rovai, o Perito da Fórum, Sinara Menezes, Pedro Rousseff, Mônica Seixas, Santinelli, Revista Fórum e vários outros aqui. O primeiro já foi, amigão. Olha lá, Boca Aberta condenada em zero, pedindo desculpas por chamar a mamãe e falei disso. Toma aí, ó. Toma aí. Volta lá no Cauêzão. Tá trocando o zap com o juiz e o juiz tá dando dica pra ele. Foi isso que o Moro fez. Foi isso que o Moro fez. Em nada se compara ao que foi feito pelo Alexandre de Moraes, mas eu vou fazer a leitura aqui da thread, né? E que, inclusive, peço 2 minutos da sua atenção aí, porque vamos ver o que ele não vai falar. Longo, mas enfim, são alguns tweets. Do cara que é doutor em Direito Penal pela USP. Não mexe, vai. Sobre as conversas dos assessores do ministro Alexandre. A montanha pariu um rato, mas ratos são pestilentos. Segue o fio. A justiça eleitoral é particular em diversos aspectos. Um deles é que os juízes têm expressivo poder de polícia. Como eu disse, nós estamos falando aqui de justiça eleitoral. É diferente da atuação do Sérgio Moro, tá? Sim. Ele cita, por exemplo, o artigo 41 da lei eleitoral da Constituição Federal, se não me engano, tá? Para justificar, para explicar que juízes da Justiça Eleitoral têm expressivo poder de polícia. O que isso quer dizer na prática? No exercício de poder polícia, o juiz não precisa ser provocado pelas partes. Ele ou ela pode tomar providências ativamente. Então, quando você vê o Moro agindo e pedindo isso e aquilo, no papel de ministro do Tribunal da Justiça Eleitoral, no papel de juiz da Justiça Eleitoral, ele pode fazer isso. Isso está garantido na lei.
2. A forma de elementos entrarem nos autos pode aumentar, depende aumenta aí a fundamentalmente da natureza 1,5. desses elementos. A quebra de sigilo bancário depende de autorização judicial. A de documentos, em regra, de provocação das partes. Informações públicas, como posts de jornalistas, depende, em contexto puramente judicial, por atividade das partes. Em contexto de poder de polícia, como fruto de comunicação de qualquer um, inclusive do juízo. O que tá querendo dizer com isso é, o Alexandre, em determinada parte do vazamento, ele tá mandando uma matéria pra um dos seus subordinados falando, viu, dá uma olhada nisso aqui. As pessoas são, opa, como assim? Dá uma olhada nisso aqui? Ele é juiz? Não é pra ele estar fazendo isso. Não, No não é papel esse o de juiz do problema. Tribunal Isso não é Eleitoral, pausa ele pode aqui. pegar uma Pausa matéria- aqui. Isso não, ele não tem problema em fazer isso. O problema não tá aí. O problema está em direcionar um relatório que ele vai usar como base numa sentença. É isso, tá? Vai lá. e pedir pra um dos seus subordinados analisar. Dá uma analisada ali. Ele usa termos que realmente, tipo assim, enquanto os subordinados dele estão trocando mensagens nos vazamentos, os subordinados usam uns termos assim, tipo, o Alexandre quer isso. O cara fala, tá, mas o que é pra eu ver nisso? E o cara fala, usa sua criatividade. As pessoas estão falando, né, os bolsonaristas, usa a criatividade? É isso que vocês estão usando pra prender bolsonarista? Não. O Alexandre de Moraes teve o seu motivo pra pedir a investigação. O que os dois caras trocaram ideia ali embaixo, realmente é, vamos dizer, antiético, inadequado, mas não é ilegal. Ainda não é ilegal. Não se compara ao que o Sérgio Moro fez. 3. Assim, a AM, o que ele tá falando de AM aqui? Fudeu, mano. Ao encaminhar o conteúdo que ele recebeu no contexto de poder polícia, não existe nenhuma irregularidade. Bem verdade que a formalização dessa entrada nos autos diz, genericamente, que a informação chegou pelos canais do TSE, ou algo do gênero. Aí é o problema. O Alexandre de Moraes encomendou relatórios ao TSE, do qual ele faz parte. Não é como se ele estivesse trocando ideia com o Deltan Dallagnol, que era promotor, e ele no papel de juiz. Ele faz parte do TSE, e ele encomendou relatórios ao TSE, só que daí, ele depois, no papel de ministro do Supremo Tribunal Federal, Ele usou diz os mesmos que informações relatórios. chegaram por canais do TSE. Mas foi ele mesmo que pediu. Ah, tá. Tá ligado? Ele que pediu essas informações. Não chegaram. Assim. Não chegaram, ele pediu. Só que no papel de juiz do TSE, ele pode encomendar essas coisas. O que a questão é, o Alexandre de Moraes foi antiético em momentos. Só que é querer comparar, mano, apples and oranges. O Moro é corrupto, o Alexandre é antiético. Não, Ele tá trabalhando ainda dentro da- Qual é a prova? Qual a evidência que você tem que o Moro é corrupto? Então todos os juízes que aumentaram a pena do Lula são corruptos também? Porque o Moro deu uma pena de 9 anos e meio. Que o Jean Willis fez aquele vídeo ridículo. É por causa dos dedos, que nem tem meio, né? Nem tem meio aqui, né? Depois revisaram a pena pra 12 anos e meio. E depois ele recorreu ao STF que falou, prenda. Então, cara, vai lá. Das leis ainda, né? Algumas Ainda tá. coisas. Aí vamos lá. É uma irregularidade, tá? De acordo com o próprio doutor em direito penal. É uma irregularidade que o Alexandre de Então Moraes pronto. fez. Usar o TSE, encomendar pra uma parada do TSE e depois no Supremo ele falar, tinha isso aqui no TSE. Não, você que pediu, Alexandre. Vamos jogar limpo, tá? Mas isso ainda não é corrupção, isso é uma irregularidade, tá? Certo. Se ele poder... Só queria fazer um comentário, Arthur. Isso daqui é idêntico ao mas e o PT? Não é? Só que ele mudou pra... Mas e o Moro? Mas Ó, e o Moro? Exatamente. O Xandão Exatamente. foi antiético aqui. Mas e o Moro? Exatamente, É idêntico. exatamente. É idêntico. determinar a juntada de maneira direta, então não houve o bypass ao poder de juntar a maneira disfarçada via texto genérico. É um juridiquês também, né, professor? Ajuda a gente. Mas é basicamente isso. Não é ilegal o que ele fez. Foi cuzão. Foi cuzão, não precisava, tá? Não precisava. Poderia ter jogado com muito mais clareza. Não foi o modo mais transparente, mas não se deu a partir de abuso de poder. Não é abuso de poder. Ele tá tendo No papel abuso. de membro do Tribunal Superior Eleitoral, ele pode fazer isso. Isso tá dentro da lei. Não é abuso de poder. Por isso que ok? não faz sentido essas comparações que a galera da extrema-direita tá fazendo no Não faz, não é extrema-direita. canalha demais. É pra aproveitar, né, esse momento ali de fragilidade e dá-lhe. Se você vai postar esse corte em algum lugar pra falar que nós estamos passando pano para Alexandre de Moraes, leve em consideração que nós estamos nos referindo aos primeiros vazamentos. O Glenn Greenwald disse que essa é a ponta do iceberg. Vamos ver o que vem por aí. né? Mas esses primeiros vazamentos que mostram a galera falando, seja criativa, os subordinados do Alexandre, bem como o Alexandre encomendando o relatório do TSE, do qual ele faz parte e pode encomendar, nós estamos nos referindo a isso. Exato. Seja honesto se você vai postar corte, tá bom, canalha? E aproveita você que tá assistindo esse corte e se inscreve no Dessa Letra Show no YouTube. Tá bom? Que eu deixo um desafio até pra você, Cauê. Me fale alguma vez que eu fui canalha com a sua argumentação, me fale alguma vez que eu fui canalha com algum corte seu. A gente age aqui ao vivo, é a primeira vez que eu tô ouvindo você falar isso e tô rebatendo numa boa e tô falando exatamente isso, tá? O que foi? Você não quer continuar o vídeo? Não, você quer continuar? Não sei, volta lá. Ele vamos ver falou o que era a ele ponta do iceberg. E aí Volta lá, saiu volta mais, lá. né? Saiu Vamos lá. mais. Calma. A gente vai ver depois o que saiu mais. Vamos lá. Bora. Bom, pau no cu do Bolsonaro. Vamos lá. Ai, nossa. Diferente meu da Lava Deus. Jato, trata-se de poder de polícia e não de exercício de judicial puro. Trata-se de comunicação entre os servidores do judiciário e não das partes. Ou Passa seja, aí, passa aí. acusação Com o do dedo, juiz, com o né? dedo, com o dedo. Verde sigilo ou acesso indevido. Tá lendo? Fugiu da lei aí. Isso é um puta tiro no pé, porque todo mundo sabe que o Bolsonaro é bandido pra caralho. Sim, sim. Ninguém precisa mentir pra fuder com ele. Nossa. Mas eu não vou entrar então Não, atrás pausa, do professor pausa Winston aqui. Boa. Eu vou te falar uma coisa. Todo mundo sabe que o Lula também é bandido, mas... por que o Sérgio Moro, em alguns momentos, deu tiro no pé e a Lava Jato ali teve alguns... Porque é o seguinte, irmão. Porque a gente tá no Brasil. O Brasil é um país cuja leitura jurídica é sempre a do extremo garantismo se você for amigo do rei. Então aqui, para você prender os marajás, né? Para você prender os caciques, é difícil demais, cara.
E aí o Bolsonaro, inclusive, ele criou mais uma figura por conta do Marcelo Freixo, que é o juiz de garantias. Que não foi aplicado ainda, porque, se não me engano, o Toffoli pegou, engavetou e sentou em cima, porque realmente, se aplicar, não tem nem dinheiro para contratar esses juízes. Né? Então, assim, é por isso, velho. É por isso. Agora, assim, eu vou te dizer uma coisa, mano. Não adianta você falar, pau no cu do Bolsonaro. O Bolsonaro só se beneficiou com essa história, cara. O Bolsonaro só se beneficiou. Sabe por quê? O Bolsonaro não precisa bater no Alexandre de Moraes, porque ele sabe que ele não tem uma bala de prata. Vamos acabar, vai ter impeachment. Não vai ter. A oposição vai enganar meia dúzia de gado, que vai falar, vamos assinar o pedido de impeachment. Tem lá mais de 1 milhão de assinaturas. Não vai ter impeachment do Alexandre de Moraes. Só que o Bolsonaro senta-se à mesa. Ele fala, e aí, meu? Vamos ver, vamos trocar uma ideia? Vamos ver para onde a gente vai? A própria corte olha para o Alexandre de Moraes agora e fala assim, pô, cara, aí ferrou, cara. Vamos devagar, né? Tira o pé do acelerador. Vai lá. Arthur, só 6.200 de audiência, mas podia ter mais clubes aí. Pessoal, né? tem só 4 clubes. Quem entrar no clube vai ganhar 2 revistas Valete. 2, não é uma. São 2 revistas Valete. O Brasil rachou, cara. É importantíssimo você aprender isso daqui. E a Nova Europa, tá? Que vai ser o assunto do mundo nos próximos 5 anos, com certeza. Né? Você precisa sair na frente, você precisa saber isso. Mas por enquanto, até agora, não foi publicado nada que vai valer um impeachment do Alexandre de Moraes, por exemplo. Não vai, não é isso. Só barulho. Não é, cara, não vai ter. Que é de maneira canalha. Porque eles vão tentar fazer qualquer coisa pra trazer o Bolsonaro de volta em algum momento e falar, então não valeu nada daquilo lá que vocês decidiram, não. Ué, se o do Moro não valia e o Lula está solto, logo o do Alexandre não vale e o Bolsonaro está solto, como se fosse comparável. Pois é. Não é de maneira nenhuma. E nem, nossa senhora. Nossa, e ainda mais a quantidade de coisa que o Bolsonaro tá se enrolando aí, né? É muita coisa. Joias, 8 de janeiro. Se por acaso o Alexandre de Moraes, em alguma parte das próximas denúncias que vão ser feitas pelo grande agente do caos, Glenn Greenwald, se elas comprovarem que o Alexandre de Moraes realmente praticou abuso de poder e tudo, que seja julgado no rigor da lei, filho. Meu Deus, Alexandre, que eu não seja preso pra falar isso. Não vai dar em nada. Eu também acho que esses vazamentos que mostram que ele não rebolou certo pros cria. Então. Você sentou pra bandido, Alexandre de Moraes? Você não sentou pra bandido, né, Alexandre de Moraes? Eu acho honestamente, que o que se cria agora é uma situação onde o Senado Federal, encabeçado pelo... Vou nem citar o nome desses manos, pelos bolsonaristas lá do Senado Federal, eles querem começar uma briga com o STF pra viabilizar o impeachment do Alexandre de Moraes. Honestamente... Não é isso que eles querem. Por mais que o cara tenha viés... Pausa, não é isso que eles querem. Eles não têm o menor cacife pra isso. Você acha que o Marcos Doval tem peito pra bater de frente com o ministro do STF, cara? Ele dá umas xingadas lá na rede, pra galera aplaudir ele. Você acha que o Romário, você acha que, sei lá, mano, o Cajuru... Fala aí a lista de senadores que você tem hoje lá. Você acha que esses caras vão bater de frente? Eles vão acenar para suas bases. Porque aqui no Brasil é tudo confuso, cara. A gente tem que lembrar o seguinte... A ideia do Senado é o oposto do que esses caras fazem. A ideia do Senado é o seguinte, você tem um mandato de 8 anos, que é para você não ficar variando conforme os calores instantâneos da sociedade. Você tem que fazer, às vezes, algumas coisas que são impopulares, mas que são corretas. Tem que ter mais de 35 anos, é a senioridade. O fato é que o Senado, assim como o Brasil demanda, ele simplesmente fica lá reagindo a estímulos da sociedade. Então o que esses caras ficam fazendo? Sou de direita, logo eles não gostam do Alexandre de Moraes, então vamos bater no Alexandre de Moraes, vamos fingir que a gente tá fazendo impeachment. Não vai ter impeachment, cara. Não vai ter impeachment. Vai lá. Esses conservadores como André Mendonça ou Cássio Nunes Marques, eles não chegam sem conhecimento profundo da Constituição. Sim. Os caras sabem o que é do Estado Democrático de Direito e o que não é. Não vai arrumar nada. O STF vai encabeçar a briga para defender as atitudes do Alexandre de Moraes, desde que elas sejam apenas essas vazadas e não tenha nada muito mais grave. Isso é verdade. E dados os vazamentos atuais aí, que os bolsonaristas estão em polvorosa, é uma briga do STF contra o Senado e eu acho que eu já sei quem ganha. E é o STF. Tá? E eu quero ver o que tem vai briga. acontecer com o Green, então, com esses vazamentos no final de tudo, esses bagulho aí, como ele é um cara, eu acho que talvez ele seja protegido pela sigilo da fonte, ele é jornalista e tudo, não é ele necessariamente que obteve as provas. Alguém entregou na mão dele e ele pode quanto jornalista. Então acho que ele também nem sou a favor de caçar o cara e prender o cara. É um puta de um cuzão mesmo, isso tá... sei lá, não sei se ele é. É assim. Mas a verdade é que não é ele, provavelmente. Por quê? Porque falou mal do Lula. Ele não entrou, ele não hackeou. Do Glenn, quando soltava as coisas sobre A Vaza Jato, ele era legal. Aí era um baita de um cara. O zap do Alexandre de Moraes, então não é, nem torço por qualquer tipo de condenação do Glenn Greenwald, não é isso não, mas é importante observar que se você é amigo um pouco menos politizado, ou você aí que ficou, nossa, mas ficou feio para Alexandre, não, realmente é feio ele encomendar relatório como membro do TSE, pra depois usar no STF e falar, tem esse relatório aqui, hein, porra, Alexandre, fala que foi você que pediu o bagulho, né, joga com clareza, que ninguém precisa de sombra pra fuder com o Bolsonaro, é só jogar luz nele que ele se fode, entendeu? Sozinho, né, mano? Agora, se você, meu caro amigo aí,
Não cai nessa ladainha, que é equiparável a Vaza Jato. Não tem nada a ver. É outra dimensão. A Vaza Jato comprovou que o Moro praticou abuso de poder. Se os próximos vazamentos aí vão comprovar que o Alexandre comprovou, aí seja proibido de ser juiz assim como o Moro foi, entendeu? Mas entramos na nova season do Brasil. Nova season do Brasil. A cabeça do Xandão. Eu vou te falar um bagulho. E aí, tem muita gente aí que tá citando, que tá usando o seguinte argumento. Estou reproduzindo, tá bom? Eu, enquanto jornalista do YouTube, tô reproduzindo o discurso de muita gente. Vai, fica de leniência aí. Não prende quem tinha que tá preso já, que você vai dando oportunidade pra galera se movimentar. Parabéns, ó. Parabéns. Que se o bosta do Bolsonaro não tá preso até agora, agora você abriu o precedente pra ele não ser mais. Não, mano, bate na madeira aí. Bate na madeira filho. aí, que meu não Deus prende, não. Vai dando corda pra esses arrombados se criar. Vai criando. Você vai criar rato, vai acabar sendo comido por rato. Não, entendeu? só tem 3 coisas que eu anseio pra não morrer antes de acontecer. O final de One Piece, Certo. a prisão do Bolsonaro e a outra eu não posso falar. A outra eu não posso falar porque uma advogada falou você sabe o que não. vai acontecer. Tem É a o ver com a seguinte, gente. inclusive, estamos nessa, né? Vamos matar a garrafa de uísque quando o Bolsonaro for preso. Tô repensando essa estratégia. repensando Eu já. não quero ver você tendo um coma alcoólico Não. aqui no Daily Show na hora, não. Tô pensando em matar uma garrafa de café. Boa, De boa, repente. boa, boa, A gente boa. vê isso aí. Muito bom. Vamos lá. Aí tem o resto, tem a atualização. Bota a Tem a atualização aí. atualização aqui, ó. Pelo jeito, né? Era só a ponta do iceberg mesmo. Moraes usou o órgão do TSE contra bolsonaristas que xingaram ministros do Supremo em Nova York.